Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Nesse vídeo eu vou começar uma nova série onde a gente vai falar sobre análise do segundo trimestre de 2020. Vamos começar analisando duas empresas que são muito legais, a WEG e a Home. A WEG é a queridinha dos buy and holders, contra a Home, que é uma microcap, né? A Home vale, aí você tem uma ideia, menos de 1 bilhão de valor de mercado, né? E por isso ela é chamada de microcap, apesar de ser bem grande. Já a WEG vale em torno hoje de 140 bilhões de mercado, é uma blue chip, uma empresa gigantesca dentro da nossa bolsa, dentro do nosso Brasil, uma das maiores, e aí por isso a gente tem aí já essa primeira comparação entre tamanho, onde a WEG é muito maior do que a Home, porém como elas atuam ali em bens industriais, vendem máquinas, equipamentos, né? Elas poderíamos assim dizer que a gente pode comparar as duas, né? Apesar de elas venderem produtos diferentes, máquinas diferentes, mas vamos comparar ali. Para quem quer investir na bolsa, afinal de contas a gente não tem que escolher uma ou outra, mas podemos sim escolher para saber se WEG é melhor do que Home é melhor do que WEG dentro da nossa filosofia. Se a sua filosofia é buy and hold, se a sua filosofia é o value invest, você vai ver que cada empresa se encaixa bem em uma filosofia. Então vamos começar aqui pela análise daquilo que a gente tem de informação da empresa. Só muito breve, né? A Indústria Home foi fundada em 1930, está sediada em Santa Bárbara do Oeste, e hoje ela é uma empresa de renome internacional cujos produtos e serviços são consumidos no mercado nacional e exportados para todos os continentes. A gente vai ver o que ela fornece, né? Mas fornece para a indústria aeronáutica, defesa, fabricante e fornecedoras de cadeia automobilística, bens de consumo em geral, máquinas e equipamentos agrícolas, etc, etc. A gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouco. Já a WEG foi fundada em 1961, 30 anos praticamente mais nova do que a indústria Home, e ainda assim é 150 vezes maior do seu valor de mercado, né? E está sediada em Jaguará do Sul, e aí a WEG é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, atuando no comando e proteção, a variação de velocidade, automação de processos, geração e distribuição de energia, principalmente energia eólica e energia solar, né, tintas e vernizes, entre outros aqui. Agora ela está investindo aí, comprando algumas empresas, a gente vai ver, de inteligência artificial. A WEG varia bastante seus negócios e por isso ela cresce muito. Eu vou falar aqui um pouco do que é o release. O que é o release? Você vai lá na internet, digita RI WEG, RI Home, e aí você vai ter esse release, que são as informações do trimestre, né? Não só informação contábil, só informação de negócio, algumas perspectivas de mercado que eles têm, que é muito bacana você olhar, já que você está se tornando sócio da empresa. São coisas que não estão no balanço em si, estão digamos assim, nas notas explicativas, né? E o nosso BI não contempla tudo isso, contempla mais a parte do balanço, mas a parte do balanço vai ficar para o BI e não para cá. Por isso que eu dei uma resumida bem rápida no que tem lá. Por exemplo, a indústria Home começou falando sobre a questão dos indicadores econômicos, né? Dizendo que caiu bastante aqui, por exemplo, a capacidade instalada da indústria, caiu muito aqui de março e abril, óbvio, por causa da pandemia, recuperou aqui um pouco em maio, a confiança na indústria, né, caiu também bastante aqui nos períodos aqui do começo do ano, agora está se recuperando, isso é muito importante você saber, né, que está começando a haver uma recuperação. Tipo de máquina, agora falando especificamente da Home, né, que ela vende, são as máquinas da Home, vários tipos de máquina ela vende, né, para vários setores, como a gente viu, agrícola, automotivo, embalagem, etc. As máquinas B&W também para máquinas e equipamentos para o setor automotivo, motor e sistema, aeroespacial também, e fundidos e usinados, né, para energia, automotivo comercial, construção, agricultura, etc, etc. E aí, um pouco do negócio dela, o tamanho de cada um. Máquinas Home é a maioria, mas não é mais do que a metade, como era no trimestre passado, né? Sua receita operacional líquida, ela vai subindo e descendo aqui de acordo com a sazonalidade anual. Você vê que geralmente no final do ano ela acaba dando uma subida, e mesmo aqui agora na nossa pandemia não teve ainda muita variação nesse ciclo dela, né? E a grande parte do mercado dela é o mercado brasileiro, apesar de ter diminuído de 59 para 56, mas continua sendo o mercado brasileiro seguido da Europa. E aqui está as vendas para o mercado externo, que também vem nessa sequência de sobe e desce. Já falando da WEG, a WEG, ela publicou aqui que ela fez a aquisição da Envisia, que é uma empresa de inteligência artificial, da Birmid, que também é uma empresa de inteligência artificial. Então você vê que ela está investindo bastante nesse ramo. Vamos ver o que a WEG vai fazer com toda essa tecnologia que ela está adquirindo aí, mas a ideia é sempre
melhorar seus produtos e fazer com que tudo fique mais fácil para que ela tenha margens cada vez maiores e venda coisas cada vez mais diferentes. Né? Perspectivas para o ano ainda de 2020, o ciclo curto, né, máquinas menores ali ficaram com um problema maior por causa da pandemia, né? Já as máquinas de longo prazo, aí, o ciclo longo não teve muito problema, né? As margens tiveram uma estabilidade, sim, com certeza, né? Mas ainda assim, no caso da VEG, muito pouco. E a continuidade das medidas preventivas aí por causa do Covid continuam. Diferente da Home, a VEG tem muito mais mercado externo do que interno, isso também favorece no seu balanço, né? Veja que a grande maioria é equipamentos eletrônicos, que teve um aumento nos dois, até maior no mercado interno. A geração e distribuição de energia também aumentou nos dois, né? Bem grande esse aumento, bem legal. Já a parte de motores comerciais e appliance, a parte de tintas e vernizes, aumentou no mercado externo, mas piorou aqui no Brasil. Ainda assim, resultados muito positivos. Por fim, em relação aqui à VEG, nós tivemos um aumento muito grande aqui do CAPEX, que é investimento, né, em ativo fixo, até o quarto trimestre, e aí depois caiu aqui no começo do ano, mas veja que isso aqui, esse reinvestimento muito forte é o que faz com que ela agora continue tendo bons resultados, inclusive nesse ano de 2020. Né? Isso faz uma grande diferença em torno de capacitação. Agora, voltando para o nosso BI, partindo para o nosso BI em si, lembrando que o nosso BI não é uma recomendação de compra ou de venda de nada, o que a gente faz aqui é analisar as empresas para que você consiga compará-las, né? Várias empresas ao mesmo tempo. Nessa vez a gente vai comparar VEG e Home. Então eu já coloquei aqui VEG e Home escrito aqui na minha codificação, né? São as duas empresas que eu quero. Se você olhar setor Bovespa, elas são bens industriais, subsetor máquinas e equipamentos, mas quando a gente vem aqui para segmento, a VEG e a Home diferem. A Home, na verdade, é máquinas e equipamentos industriais, a VEG, motores, compressores e outros. Então, no final das contas, elas não são nem do mesmo segmento, né, como eu falei, mas elas são empresas que são de bens industriais, são de máquinas e equipamentos, então a gente está comparando. E a comparação também acaba meio que por aí, né? Porque se a gente voltar novamente a pensar em termos de tamanho, a VEG é muito maior. É uma disputa aí de Davi contra Golias, praticamente, né? Uma empresa de 140 bilhões de mercado contra uma empresa de menos de 1 bilhão de mercado. Mas para você que é pequeno investidor, você não está com esse dinheiro todo para comprar a empresa toda, então para você não faz diferença, teoricamente. O que faz diferença é uma empresa é mais estável que a outra, vai me dar retorno maior do que a outra, tem crescimento maior do que a outra. É isso que vai importar para você no final das contas. Então, quando eu falo aqui de VEG e de Home, é importante eu lembrar que se você parar para pensar, o lucro da VEG ela é quase 20 vezes o lucro da Home. Já começa por aí. Então, vou clicar aqui em receita. Você vai ver que, em termos de receita, a VEG tem ali umas 15 vezes a receita da Home. Nos dois casos, né, a VEG cresceu em tudo, né, em comparação a todos os critérios que a gente tem. O que são esses critérios? Eu vou botar aqui no detalhe um pouco maior para vocês verem que essa análise de trimestral ela compara o seguinte. Faz três tipos de comparação. Primeiro, esse trimestre de 2020 contra o trimestre passado. Então, primeiro trimestre de 2019, segundo, terceiro, quarto, primeiro de 2020, segundo, aí vai vir terceiro, quarto. O que é a análise desse trimestre com o trimestre anterior? É o primeiro com o segundo trimestre. Nisso, a Home teve uma queda acentuada, né, principalmente porque aqui tivemos um não recorrente grande, mas teve uma queda acentuada. Né? Aqui, em relação ao período passado, passou de prejuízo para lucro, então o aumento foi de 100%, né? Já que não tem como a gente comparar um número negativo com um número positivo assim. Já quando a gente fala do anualizado, a gente pega 2019 inteiro, porque já passou, e 2020 pega metade de 2020, metade de 2019. Então isso fica o chamado anualizado de 2020. Nesse anualizado, então, você tira esses dois aqui, coloca esses dois aqui, e a diferença entre eles é que esse aqui é maior do que esse, esses dois são maiores do que esses dois. Então houve uma queda. Se você for parar a pensar, quanto que a VEG caiu ou cresceu? Eu prefiro ver o anualizado. Então ela não caiu 73%, nem subiu 100%. Ela caiu 23%. É assim que eu prefiro ver. Aqui a curva dela de lucro, né? Como começou a receita, e depois para onde foi o bruto, depois o EBITDA, o EBIT, e depois o lucro líquido. Note que em relação, né, esses números aqui estão refletidos aqui embaixo, em relação ao lucro, ela tinha um lucro grande, ficou negativo, aí subiu, depois caiu um pouquinho, depois subiu de novo, depois caiu. Já a sua cotação chegou na mínima aqui de 7,63, que é parecida com a mínima que a gente tem aqui
de 7,38 da pandemia, né, quando fechou. Claro que ela chegou a ficar um pouco mais baixa, mas fechou na média 7,38. E aí você vê que ela caiu aqui ó, de 16 para 7, uma queda gigantesca na cotação da Home, né? Mas o número que ela está hoje é o número de antes da pandemia. Fevereiro estava 13,71, agora está 13,84. Então, nisso aí, ela já recuperou. Já a VEG, além dela ter tido uma influência muito menor em termos de pandemia, ela também consegue crescer bastante. Então, se eu olhar aqui a VEG e analisar esses mesmos números, eu estou analisando aqui o lucro, você pode analisar a receita, pode analisar o EBITDA, pode analisar o que você quiser, só mudar aqui, né? Para o que você quer analisar, mas olhando aqui o lucro, que é a última linha, a VEG cresceu em todas as comparações, né? Em comparação ao trimestre passado, ao mesmo trimestre do ano anterior e ao anualizado, em tudo a VEG cresceu. Então a VEG teve um crescimento muito bom e a curva aqui dela também é bacana de margem, né? E aí você vê que ela vai acompanhando, ó, vai acompanhando o lucro, vai crescendo e a cotação vai crescendo. O problema, eu diria, é que no final das contas ele não é um crescimento 100% igual. Já está até maior esse número aqui, já está 60 e pouco já, né? Aqui a gente pega uma média do ano, do mês, né? Mas se você for parar para pensar, a VEG, ela tinha 17 aqui, foi para tá 60 e pouco já, então ela mais do que triplicou, né? Quando você para pensar no seu lucro, ela 308 foi para 527. Então o lucro nem dobrou e a cotação já mais do que triplicou. Então esse é um dos problemas que a gente vai ver da VEG. Empresas muito boas como ela, acaba que você paga o preço. E isso é um problema. E aí a gente tem que botar na nossa balança o que a gente está procurando. Mas se formos comparar então, VEG cresceu em tudo, né, em termos de receita, a Home também cresceu em tudo em termos de receita, mas quando a gente olha para o lucro, como a gente viu lá, a VEG cresceu em todas as comparações, enquanto a Home não cresceu em todas as comparações. Em algumas coisas a Home diminuiu em vez de aumentar, tá bom? Se a gente for olhar, não olhar o trimestral, olhar o geralzão, olhar agora o fundamento geral da empresa depois desse balanço, e aí a gente vai estar vendo a história da empresa num período um pouco mais longo. Eu estou botando aqui desde 2014, você pode botar desde 2010, desde 2001, independente se a empresa estiver na bolsa esse tempo aí, ela vai aparecer aqui. Então, como a gente viu, a Home, né, em relação ao anualizado, caiu aqui em termos de lucro, mas subiu em termos de receita. Então, isso é ruim, por certa parte, porque a empresa está ficando menos eficiente, né? Claro, estamos na pandemia, tem que levar em conta, mas está ficando menos eficiente. Em comparação aos seus últimos 5 anos, ela subiu em tudo, principalmente no seu lucro, bacana. Então, também aí mostra agora uma eficiência. Isso se dá porque a empresa teve um aumento da sua receita, tá? Que são essas barras aqui azuis, lá atrás, e essas linhas vermelhas são as suas duas margens, a margem EBITDA e a margem líquida. A margem EBITDA em relação a esse lucro chamado de EBITDA, que é o lucro operacional, a margem líquida em relação à última linha, tá? Que é a última linha do balanço. Então, como ela melhorou todos os seus critérios. Em relação ao ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, em relação ao ROI, que é o retorno em relação ao patrimônio total investido, que leva em conta também o patrimônio de terceiro, ela está melhor do que tudo o seu histórico, né? Ela está 12 e a média 8,17, ela está 4 aqui e a média 2,14. Aqui 4 é pouco? É pouco, mas está maior do que a média dela. Em relação à sua dívida, ela já foi bem maior, agora ela caiu em 2018, deu uma subidinha aqui de novo. Então, a sua dívida bruta, né, que é essa linha de cima aqui, tá mais alta, a sua dívida líquida, ela chegou aqui a 300. Lembrando, a dívida bruta é quanto você deve, a dívida líquida é a diferença que você tem entre o caixa e a dívida que você tem. Então, a indústria home tem dívida, né, mas ela tá... A gente tem umas proporções que a gente faz que é a chamada dívida líquida sobre o EBITDA, então tá 3, que o máximo geralmente é 3 que a gente gosta de aceitar, né? E aqui o máximo é 1, dívida bruta sobre o patrimônio líquido da empresa, e está 0,53. Então ela está aqui no máximo, no limite, aqui ela está na metade do limite. Em relação à caixa, né, que é o azul claro, ela gerava mais caixa, depois ela deu uma parada e parou de gerar caixa aqui, deu negativo, e agora voltou a gerar caixa. Em relação ao lucro, ela tinha lucro pequeno aqui, deu um prejuízo, e aí voltou a ter lucro e agora está tendo lucro. Então é uma empresa ali que tem se recuperado bem, que tem apresentado bons resultados, mas que não é, né, nem de longe, né, uma empresa que tenha números como a nossa querida e amada VEG. Né? Se você olhar para a VEG, você vai ver o seguinte,
A VEG cresceu em relação a tudo que é comparação que você tem, a receita não para de subir, a margem ao reloginho fica sempre alta ali, em torno de 13, 12, né, chegando às vezes a 15. O ROI e o ROIC são altos, né, tá ali na sua média ou na sua máxima, perto da sua máxima, né, porque são números bacanas. A margem 12,8 é bacana. Caixa e lucro ela sempre dá, o caixa varia mais do que o lucro, né, mas você vê que o lucro sobe mais constante, o caixa às vezes sobe e desce, e a dívida dela é negativa. O que é a dívida negativa? Até fica esse defeito aqui, né? Porque a dívida negativa é quando você tem mais dinheiro do que você deve, e esse é o caso da VEG. Ela tem aqui 724 milhões a mais do que ela deve. E aí dívida bruta sobre o PL aqui, 0,2, o máximo é 1. Então a VEG tem números, se você for parar a pensar, muito melhores do que a Home nesse sentido. E aí o que a gente quer ver? Pô, é só isso? É só isso? Beleza. Vamos analisar então, compará-las, né? Historicamente falando, né? Aqui agora eu quero comparar 3 fatores. O retorno, né? A margem e a dívida. Começando pela dívida mesmo, né? Que a gente já viu. VEG com a dívida sempre bem baixinha. A Home já teve uma dívida mais alta, que o máximo tem que ser 3, chegou a 11 aqui, ó, depois caiu, e aqui agora está no máximo de 3. Tá? Lembrando, esse é o tamanho da receita da VEG, esse preto, né? E o verde ali é o tamanho da receita da Home. Se você parar para olhar aqui, a VEG tem uma receita que está só crescendo, mas a Home também tem uma receita que está só crescendo. Claro, cada uma dentro do seu patamar. Em termos de margem eu vendo e sobra lá na última linha um número chamado lucro. Você vê que a VEG aqui é relojão aqui, né? Fica aqui sempre acima de 10 e a Home não, chegou a estar negativa aqui. A margem significa que ela teve um prejuízo, e ela teve de menos 7%. E aí aqui chegou a ultrapassar a VEG, chegou para 17% e agora está um pouco abaixo. Mas está muito parecido. Então, ó, volatilidade muito maior na margem da Home. Aí o cara fica, a volatilidade da cotação sobe muito, desce muito. Isso não importa. O que as pessoas estão pagando não importa. O que importa é essa volatilidade aqui. Volatilidade nos resultados. Então, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ó, VEG também relojão, fica lá em cima com 17, chegando a 18, 19, enquanto a indústria Home chegou a ter números muito baixos aqui no começo, aqui em 2014, na nossa comparação, 1%, chegou até a ter prejuízo, né? E aí depois ela veio aqui para o número que agora é parecido com o da VEG, mas agora chegou aqui a pegar perto e agora deu uma caída de novo. Então, VEG tem números muito mais bonitinhos do que os números da nossa Home no balanço. Não tem nem comparação se eu for olhar balanço por balanço. Porém, agora vamos colocar um segundo fator, que é um fator importantíssimo, que é a questão do preço. Afinal de contas, se você vai comprar VEG ou vai comprar Home, você tem que saber, legal, estão pedindo quanto por essa tal de VEG que é tão boa, né? E aí começa o grande o calcanhar de Aquiles de quem quer investir na VEG. Não da VEG, a VEG não tem nada a ver com isso, mas de quem quer comprar VEG. Você tem que comprar sabendo desses detalhes, senão você pode comprar aí uma coisa pensando que é outra. Olhe bem, o que acontece aqui? Quando você faz uma comparação da Home, a indústria Home, o quanto que ela cresceu na sua variação de cotação e o quanto que ela cresceu na sua variação de lucro por ação, você vai ver que esse azul da direita, né? A sua cotação subiu 39%, e o seu lucro subiu 45%. Então o lucro subiu até mais do que a cotação. Então está um acompanhamento bacana. Então a gente diria que está acompanhando o lucro e a cotação. Então quando a gente olha aqui, ela tinha um poder de lucro, que é o lucro sobre preço de 10,21, agora está com 11,23, então aumentou um pouquinho. O que é bacana, né? Às vezes fica negativo, isso é ruim, você acaba não ganhando nada, mas no geral está subindo. Porém, não fica sempre no número fixo, estável, e isso é ruim. Já a VEG, por sua vez, por ser uma empresa melhor, por ser uma empresa que tem números melhores, balanços melhores, previsibilidade melhor, você acaba tendo um problema que é as pessoas pagam mais por uma empresa dessa. Então não adianta você tentar achar que a VEG vai ficar no mesmo preço que uma empresa como a Home, né? Porque a VEG tem números melhores. Veja, a sua cotação subiu 17 vezes, multiplicou por 17, enquanto o seu lucro não multiplicou nem por 3. Não multiplicou nem por 3 é até brincadeira, né? Então, a gente está falando em 10 anos, a gente colocou ali em cima de 2010, 2020. Mas a verdade é que a sua cotação subiu muito mais do que o seu lucro. E isso é um problema, faz com que o lucro sobre preço, ó, que aqui estava 4,23, agora tem que cair depois em 36.
Então veja, o seu lucro sobe, bacana, subindo muito, mas a sua cotação estava aqui 17, de repente, subiu demais. Chegou a 66 agora. Então você tem uma mudança legal, triplicou, né, o seu lucro, porém, mais do que triplicou o seu lucro, porém a sua cotação subiu muito mais, até mais de 10 vezes. E aí isso é um problema. Por quê? Porque isso influencia todo o resto. Esse tal de poder de lucro, que é o quanto que a empresa consegue devolver para o acionista que está investindo nela, acaba sendo prejudicado por causa dessa coragem que as pessoas têm de investir na VEG a qualquer preço, eu diria. Porque olha o que acontece. Quando eu olho aqui para a indústria home, eu tenho uma percepção de que eu tenho um ROI de 12%. ROI é retorno sobre patrimônio líquido, quanto que pagam a cada valor que investe lá no patrimônio, né? Seria o retorno do acionista majoritário, por assim dizer. Então veja, olha como é que aquele funil ali quase não muda. Ó. Eu tenho 12% de ROI, aí eu venho para cá, o preço sobre valor patrimonial, que é o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido, vai me dar 1,09. Então, eu que sou acionista minoritário, estou investindo agora pelo preço que está, dos 12% que o cara lá consegue retornar, eu tenho 11%. Então é um valor muito bom. Eu perco pouco. A empresa paga 83% de payout, então sobra ainda 9% pela me dar de dividend yield, para quem gosta aí de dividendo. Né? Então veja, é um número bom. É um número bom. Ter aí 11% de poder de lucro na Selic 2,25 está dando aí quase 5 vezes a Selic. Agora, quando eu olho para cá, eu vejo que essa empresa já teve até momento em que ela estava até menos do que 1. Esse valor estava menos que 1. Eu estava recebendo mais do que o cara que investiu lá no patrimônio. Agora, esse ágio, que é esse amarelinho aqui que está para cima, está em 1%. Já esteve maior, já chegou a ser 4%, já chegou a ser negativo em 6%. E quando a gente olha para a VEG, quem é que tem mais eficiência em devolver dinheiro para o seu acionista majoritário, por assim dizer, né, para o seu patrimônio líquido? A VEG, 18%. Então a VEG é mais eficiente que a Home, que tem 12%. Porém, o mercado olha para essa eficiência e fala, essa empresa é muito boa, quero estar lá. Paga 13 vezes o valor que está no patrimônio líquido. E aí aquele 18% vira 1%, né? Pouco mais de 1%. A empresa paga um payout de 67%, né? 2/3, então fica ali o seu dividend yield em torno de 1%. Então você pensa, a empresa é muito melhor, porém, pelo preço que está se pagando, ela fica, né, muito menor. Isso é normal? Não é tão normal assim. Veja que o poder de lucro da VEG chegou, o preço sobre lucro da VEG chegou a ser 18, agora está 73. Não é tão normal assim. Não para de subir. Isso significa que esse ágio, que é esse valor aqui que você paga a mais e não recebe, isso aqui é o que o majoritário recebe. Esse amarelo aqui é o que você não recebe, você recebe só esse azul. Então, quem comprava a VEG em 2015 recebia 5, aqui 3, aqui 4, aqui 2, aqui 1. Está só caindo. Você recebe cada vez menos cada vez que você compra VEG. Se você é buy and hold e quer ficar comprando VEG, você estava comprando um poder de lucro de 5, 3, 4, 2 e 1. Se continuar assim, cada vez você vai comprar menos. Você bota o mesmo dinheiro e compra cada vez menos direito a VEG. Isso não é bom. Está crescendo demais. Olha o que você não recebe. É isso aqui. Ó. Por quê? Porque você paga 13 vezes mais. Porque o lucro da VEG subiu aqui bacana, mas a cotação disparou. Tá bom? Então esse é provavelmente, né, se não o único, um dos maiores defeitos que a VEG tem. Mas depende. E o futuro? E se ela continuar crescendo? Vamos fazer aqui uma projeção desse poder de lucro futuro, né? Quanto que ela conseguiria me pagar no futuro? Eu estou projetando aqui, de acordo com alguns critérios, para 5 e 10 anos. Né? O que eu consigo ver? Quando eu olho para a Home, a indústria Home, ela está com 11% aqui de poder de lucro. Mas ajustando aqui pela receita passada, média, igual eu gosto de fazer, eu vou ver o seguinte, ó, na verdade é 8,56. Eu dou uma ajustada. Quando dá uma crescida muito grande, eu trago para baixo aqui, ajusto, para poder tirar algumas incorreções. Eu gosto de fazer isso. Beleza, 8,56 é bom. E para o futuro? Ela tende a crescer quase 8% de acordo com meus critérios aqui de crescimento, mas pelo CAGR 3,37%, pelo lucro 74%, pelo fluxo de caixa descontado cai, pelo crescimento de retenção aqui aumenta um pouquinho, então fica difícil de fazer. Então eu boto meu critério que é um critério médio desses valores aqui. Tá? Não é um médio, eu pego a média da receita,
do crescimento da receita, pela média da margem. Isso aí eu falei em outro vídeo, não vou explicar de novo. Assim, pelos critérios de crescimento que a gente tem da Home, eu posso dizer aí que ela vai crescer mais do que uma taxa de desconto de 6%. Não lembra, taxa de desconto de 6% eu tenho que ganhar mais do que a Selic. Quanto mais? Aí eu defino. Eu acho que 6% é um valor tranquilo, é uma taxa de risco tranquilo. Com isso, a Home vai me dar, daqui a 5 anos, poder de lucro de 9,38, daqui a 10 anos, poder de lucro de 10,27, se ela continuar esse crescimento em 10 anos. Que não é garantido, mas pode acontecer. Já a VEG tem um crescimento de 12 em vez de 8, né? A margem também é maior, porém, esse número aqui é muito grande. E aí, eu tenho que hoje ela me dá um poder de lucro de 1,36, que trazendo para a normalidade, ela põe 29. Se ela continuar crescendo como ela vem continuando crescendo, que é muito bom, apesar de uma empresa ser grande, né? Olha para a Ambev, olha para a Itaú, não conseguem crescer como a VEG, né? E ela consegue crescer, mas em algum momento ela pode bater num teto que ela não consiga mais crescer. Mas se ela continuasse crescendo por 10 anos nesse crescimento bom que ela tem, ela me daria poder de lucro, poder de pagar dividendo daqui a 10 anos de 2,23. E se ela chegar num platô, aí, num patamar que não conseguir mais sair, é isso aí que eu vou ganhar. Eu tenho que pensar se isso é suficiente para você, dentro da sua estratégia de investimentos. Tá bom? Note que o crescimento dela é 11 e pouco, 13 e pouco em quase tudo, só aqui na retenção que é menor. Então, ela dificilmente vai crescer mais do que isso, porque nenhum apontamento me diz isso. Até aquele PEG ratio, né, que é a relação do Peter Lynch lá de, olha, no máximo 1, a VEG está 6,12, enquanto que a Home está 1,12. Então, a Home está um pouco acima, porém, a VEG está muito acima. E aí, olhando aqui para dividendo, né, tentando, já que eu estou olhando o poder de lucro futuro, que é o poder de pagar dividendo, vamos olhar então se as empresas estão pagando mais ou menos dividendos de acordo com a sua média histórica. Então eu pego aquele crescimento que eu falei lá, eu vou pegar aqui de 5 anos, poder de lucro daqui a 5 anos, 9,38. A média histórica de dividendo da Home é em torno de 50%, então eu vou ganhar daqui a 5 anos, vai estar com um dividend yield aí de 4,64, que não é muito alto, mas ainda é bem maior do que o da VEG, né? E os dividendos dela estão crescentes, lucro crescente, dividendo crescente. Já a VEG, né, ela está um dividendo que é mais ou menos constante já nos últimos anos, desde 2015 para cá, era menor que em 2014, depois aumentou bastante, e apesar do seu lucro ir crescendo, ela vai retendo cada vez mais. Isso é bom, porque está retendo, eu gosto, né? Mas para quem quer ver dividendos, né, isso é ruim porque você tem cada vez menos dividendos sendo pago. Em algum momento, se ela realmente estabilizar, ela vai voltar esse dividendo lá para cima e vai pagar 100% de dividendo. Ok, o que é 100% da VEG? 1,70? 2,70? 3? Será que ela consegue chegar no valor bom? Isso vai depender. Por fim, mas não menos importante, nós temos o seguinte, lá na nossa carteira simulada, a gente fez várias comparações com vários conceitos famosos. Lembrando, não é indicação de compra ou de venda de nada. É apenas uma constatação baseada em fórmulas mágicas de Greenblatt, de método Décio-Bazin, do modelo do Graham, do modelo de Gordon, do fluxo de caixa descontado. E aí a gente vai ver o seguinte, com todos esses critérios que a gente falou, a VEG tem melhor ROI e melhor ROIC, a VEG tem uma dívida mais controlada, beleza, mas os fatores de preço, ela perde feio para a Home num primeiro momento, né? Essa é a verdade. Se a gente olhar aqui no nosso ranking geral, a Home está em 21 do nosso ranking de fundamentos, que é bom, e a VEG está em quarto, né? A VEG é melhor. Agora, em termos de preço, a Home está em 51, nem é uma empresa que está assim tão barata, mas a VEG está em 191, é uma das piores, né? Por isso que o dividend yield da Home é bom, enquanto a VEG não é bom, etc. E aqui, pelos preços, para quem gosta de olhar preço, né? Quanto eu tenho que pagar por tal modelo X, Y, Z. Olha, a Home passa no critério de dividend yield aqui do Décio-Bazin, está bem colocada nos dois critérios aqui de preço e de balanço, né? E passaria então no método do Greenblatt. Né, o modelo de Graham, né, que tem a ver com o preço sobre lucro, com o preço sobre valor patrimonial, a indústria Home devia estar 21, está 14, então tem uma margem de segurança de 52. No modelo de Gordon, que dividendos futuros principalmente, tá também mais barato, né, devia estar 17, mas está 14. E pelo fluxo descontado, note 43 contra 14, então também está um preço bom. Quando você olha para a VEG
aí na VEG, infelizmente, os números são diferentes. A VEG hoje está custando 66, mas pelo modelo de Graham devia estar 10, pelo de Gordon devia estar 9 e pelo fluxo de caixa contado devia estar 37. Então, no máximo, 37, essa brincadeira aqui que a gente tem. Não passa nem de perto no critério do Bazin, de 6% de dividendo, e não está bem colocada nesse critério de preço, no de fundamento sim, né? Então não passaria também no método do Greenblatt, ok? Não é minha opinião, é somente métodos famosos que a gente tem aí, que dá para a gente poder usar para poder mensurar isso. Por fim, como o mercado enxergou esses releases aí dessas empresas? O release saiu dia 21, né, à noite, se não foi 21 à noite ou foi 22 de manhã, mas aí a gente tem aqui, ó, depois disso a indústria home praticamente não subiu sua cotação, depois até caiu. Então ela não foi enxergado esse valor que ela conseguiu soltar com tantos bons olhos quanto a VEG, né? Que do dia 21 estava abaixo de 60, depois foi para 68 e continua altão lá. E aí, em qual delas você vai investir? Depende muito do seu perfil. Se o perfil for um que não olha preço, vai ser VEG, com certeza. Se o perfil olhar preço, estiver tentando pegar uma empresa que pode crescer, aí você talvez vai olhar para a Home com muitos melhores olhos, né? Então você tem que tomar muito cuidado na hora da comparação. São boas empresas, na minha opinião, e essa é a minha opinião. Eu espero que você escreva lá embaixo qual é a sua opinião, VEG ou Home, qual das empresas você investe, quais empresas você investiria como investidor iniciante ou como investidor experiente, não importa. Qual o seu método de investimento, qual a empresa que você prefere. E se você gostou desse tipo de análise, dá um like, compartilha, curte e coloca embaixo aí que outras empresas você gostaria de ver na análise. A gente não vai analisar todas as empresas que vão sair os releases, vai analisar as principais, sempre que a gente achar que é conveniente, e vai tentar aí trazer conteúdo de qualidade para você ficar atento do que está acontecendo. Valeu? Um abraço!